Estamos de volta para o nosso último bloco com o convidado de hoje. O nosso entrevistado é o professor titular da UFMA e promotor de justiça, Paulo Roberto Barbosa Ramos. Ressalta novamente a participação dos jornalistas convidados neste debate sem filtro aqui na TV UFMA, o seu canal de ideias. Lembro que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Este bloco é para temáticas livres. Kátia, fique à vontade, por favor. Professor, só retomando a ideia da educação e linkando com esse cenário pandêmico no qual estamos inseridos, eu creio que não é difícil constatar o quanto os nossos alunos dos ensinos fundamental menor, fundamental maior, sofreram, principalmente aqueles que estão matriculados na escola pública. E aí, talvez, leve um tempo para mensurar os resultados do que esse tempo de afastamento da sala de aula vai ocasionar no aprendizado desses alunos. Eu queria saber do senhor qual seria uma alternativa, até porque a humanidade pode estar muito mais à mercê de novas pandemias, e é uma visão bem particular, para que esse esforço não aumente ainda mais, porque para além da praga do analfabetismo, a exclusão digital. Na sua perspectiva, como pesquisador, como professor, como alguém que tem uma trajetória brilhante na área da educação, o que pode ser feito de forma preventiva? Certo, essa palavra preventiva é sempre muito bem-vinda, ela é importantíssima. Nós vivemos uma tragédia e a humanidade já passou por várias tragédias. Vários países passaram por tragédias muito significativas. A Segunda Guerra Mundial foi um exemplo de países que foram destroçados. A Alemanha foi destroçada, foi reerguida. O Japão foi destroçado, foi reerguido. Essa é a nossa guerra, é a guerra dos brasileiros, é essa pandemia que está destruindo tudo, ela é a nossa guerra. E nós precisamos aprender com essas grandes dificuldades, aprender a fazer melhor, aprender a superar desafios, aprender a superar problemas, aprender a nos destacar no cenário global. O tempo hoje é bastante diferente do tempo anterior, por conta da tecnologia. Aquilo que no passado exigia muitos anos para você recuperar, hoje exige pouco tempo. A tecnologia está a nosso favor. Apesar de os nossos alunos muito pobres terem ficado aí ou estarem ficando aí mais de um ano fora da escola, isso nós podemos tranquilamente, se nós tivermos um bom planejamento, recuperar isso em pouco tempo, utilizando as ferramentas tecnológicas e pessoas qualificadas para superar esses problemas. Mas, antes de tudo, nós temos de enfrentar um desafio maior, que é a fome, que alastra mais da metade da população brasileira. E isso é inconcebível, isso é inadmissível, porque não temos futuro, é algo imediato. Mas, em relação à educação, com bom planejamento, com tecnologia educacional, com recursos e com pessoas qualificadas, nós recuperamos isso rapidamente e não vamos ficar com esse déficit que está sendo analisado de quantas décadas. Isso não tem sentido algum. Nós vamos nos recuperar se nós planejarmos muito bem. Adalberto, por favor. Maravilha. Obrigatoriamente, professora Josi, tem que ser sobre a educação, eu posso puxar... Temáticas livres, pode puxar para uma temática completamente diferente. Ok, muito obrigado. Promotor, mais especificamente sobre a sua área, a sua promotoria, no caso, né? Promotoria de... Controle externo da atividade policial. Mas na Promotoria de Justiça, da Ordem Tributária e Econômica do Ministério Público do Estado do Maranhão. Não, eu estou na outra promotoria de controle externo da atividade policial. Eu estive nessa promotoria no passado, sim, eu estive. Da atividade policial, isso. A passagem muito rápida. Então, vamos aqui para a questão, digamos, né, policial, entre aspas, né, que é justamente a CPI da Covid. Tem duas CPIs, uma de âmbito nacional, da Covid, que tem a ver aí críticas, né, que o senhor fez também à Lava Jato, né? Na verdade, já até falei sobre essa questão da Covid-19, mas tem aqui em âmbito local a CPI do combustível, né? Que
diz respeito aí até essa sua antiga promotoria, né, que é justamente sobre questões tributárias, né, mas de alguma maneira envolve aí a antiga acusação de uma possível formação de cartel aqui, que não é de agora, que vem sendo analisado, e esses dados aí, enfim, foram lançados nacionalmente, né, através de órgãos de controle nacional, e a coisa não andou muito bem por aqui. Eu queria saber do senhor sobre o acompanhamento sobre esses aspectos. Em relação a essa CPI estadual, eu não tenho muitas informações, até mesmo porque ela é uma promotoria cujo objeto de análise ele não está afeto à minha área de atuação. Ela está muito mais ligada à questão da promotoria do consumidor, nem necessariamente a da ordem tributária, talvez muito mais a questão do consumidor. Eu observo que de uma maneira bem geral, que esse talvez não tenha sido o melhor caminho para avaliar essa questão. Talvez não necessitasse de uma CPI para avaliar esses dados. Investigações feitas no âmbito do Ministério Público, creio que seriam absolutamente suficientes. Com rastreamento hoje, é muito fácil do dinheiro. Evita-se que haja um desgaste no âmbito do parlamento em relação a essas questões, porque isso vai acabar tendo mais impacto político e menos um impacto efetivo, que é de real solução do problema. Mas é a única coisa que eu poderia dizer, porque eu não tenho elementos profundos sobre como essa CPI está sendo desenvolvida. Ao meu olhar, o Ministério Público poderia muito bem, se devidamente acionado, investigar o caso de maneira muito profunda e levar à barra dos tribunais aqueles que, porventura, estivessem praticando ou estejam praticando alguma coisa de maneira irregular. Uhum. Agora, eu vou aproveitar essa questão da promotoria, desse vínculo do senhor. O senhor é o coordenador do programa de pós-graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça. Vice, agora eu sou vice. Eu fui coordenador 6 anos. Vice. E está à frente aí do Núcleo de Estudos de Direito Constitucional vinculado ao programa. Tem desenvolvido bastante atividades, a gente percebe, canal do YouTube cheio de lives, né? Eu estava falando aqui com o senhor. Eu queria saber mais uma questão assim da sua trajetória como professor, né? Pesquisador, professor titular na UFMA. Essa experiência acadêmica, de que forma que ela contribui na sua atuação na Justiça, como promotor de Justiça? Ela é fundamental. Eu acho muito difícil um médico que almeje vir a ser professor, que ele não tenha experiência do dia a dia, não lide com as pessoas, não opere as pessoas, porque essa parte empírica ela é absolutamente fundamental para as suas construções teóricas, para as suas avaliações de conhecimento, para a confirmação ou não de teorias e de práticas. Também um engenheiro só teórico, eu acho que isso traz algumas limitações. É claro que algumas áreas do conhecimento, a dedicação eminentemente teórica, ela acaba sendo fundamental. Mas tentar, nas áreas do direito, por exemplo, na área da medicina, na área da engenharia, somar a perspectiva prática com a perspectiva teórica é muito enriquecedora, porque você aplica o conhecimento e constrói o conhecimento também no momento que você está aplicando o conhecimento já construído. A minha tese de doutorado foi uma soma da minha atuação na promotoria do idoso, que foi direito fundamental à velhice, com a minha atuação acadêmica. Então, o pesquisador que escolheu como seu laboratório de análise seu locus de trabalho. Então, a partir dali, eu colhi subsídios para construir uma tese, que acabou sendo a primeira tese daquela área no âmbito jurídico. Então, foi uma contribuição de alguém que, como professor, aproveitou o seu locus de trabalho fora da academia, aproveitou como laboratório. E eu geralmente procuro fazer isso, porque eu acho que é muito enriquecedor. Você tem um objeto de análise posto ali à sua disposição e você tem familiaridade com ele. Muito obrigada, então, pelas suas explanações, explicações. Hoje chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a participação do professor titular da UFMA e promotor de justiça, Paulo Roberto Barbosa Ramos, e dos jornalistas convidados do programa de hoje, Kátia Persovisan e Adalberto Júnior, professor promotor
por favor, suas últimas considerações. Eu só posso agradecer ter tido esse momento agradabilíssimo com a Kátia, com a Adalberto, com você, minha bela entrevistadora. Está me entrevistando aqui, inteligente professora, também no departamento de comunicação, dizer que é uma satisfação. E estou à disposição de vocês. Espero ter respondido a contento as perguntas. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, e dar apenas um grande abraço e agradecer a todos vocês. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a participação, então, do professor titular da UFMA e promotor de justiça, Paulo Roberto Barbosa Ramos, dos jornalistas convidados hoje, Adalberto Júnior, Kátia Persovisan. Muito obrigada e até o próximo programa.